Muito bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Nosso evangelho de hoje está em Marcos capítulo 7, dos versículos 1 ao 13. Aqui, Jesus tem um embate retórico, um embate de fala, com os fariseus e outros líderes religiosos sobre regras de purificação que os judeus tinham. Você deve se recordar que nos últimos evangelhos, alguns evangelhos para trás, alguns dias atrás, eu mencionei aqui grupos religiosos de judeus que estudavam a lei judaica e condenaram Jesus na ocasião por conta do sábado, porque cada um deles tinha uma interpretação a respeito do que era o trabalho no sábado. E aqui eles estavam falando sobre o procedimento de purificação, lavagem das mãos. Os judeus tinham regras muito severas e minuciosas sobre a lavagem das mãos. E também, não só das mãos, mas também de objetos, como panelas, canecas, vasilhas, quando voltavam do mercado, da feira, por exemplo. Esses objetos e as mãos deveriam ser purificados. E eles acusam Jesus e os seus discípulos de comerem sem se purificarem, purificar-se da maneira certa, da maneira que a lei determinava. E Jesus aqui combate eles, inclusive pegando uma fala do profeta Isaías, que eles conheciam muito bem, e aplicando aquilo à situação que eles viviam ali, dizendo que eles moldavam as regras da lei conforme isso lhes trazia algum tipo de vantagem, conforme eles queriam. Então, esses mestres de Israel pretendiam ensinar aos outros a respeito da palavra de Deus com autoridade. Eles queriam ser respeitados e até eram reconhecidos como autoridades no templo. Mas Jesus contesta essa autoridade dizendo, olha, vocês têm uma vida dupla, vocês dizem uma coisa, mas fazem outra. E então ele faz isso recordando lá o profeta Isaías. Esse é um perigo que todos os cristãos correm. Todas as pessoas, na verdade, mas aqui nós estamos falando sobre cristãos. Eu e você, nós somos pessoas que conhecem a Cristo e que querem viver como Ele. E para nós vivermos como Jesus, nós precisamos estar atentos a essa questão da duplicidade de coração. Porque é verdade que todos nós corremos esse perigo, o perigo de acabar dizendo uma coisa, pregando uma coisa e vivendo outra. E aqui eu não estou trazendo para você um ensino moralista, dizendo, olha, nós não podemos fazer isso porque somos crentes, ou o crente não faz aquilo porque dá mau testemunho. Não é nesse sentido. É no sentido de que nós estamos tentando seguir a Jesus. Nós não somos perfeitos. Talvez até precisemos aprender a explicar isso para as pessoas, para que esse padrão mental que existe na sociedade de acusação ao cristão, ele diminua. Que as pessoas olham para os cristãos e falam, mas você fazendo isso, você não é crente? Mas isso é errado, porque nós não somos perfeitos, nós estamos seguindo aquele que é perfeito. Nós estamos nos aprimorando em Cristo. E esse aprimoramento é dia a dia e muitas vezes leva um tempo grande. Então nós precisamos saber explicar isso para as pessoas. Falar, olha, eu sou tão errado quanto você, quanto qualquer um outro. A diferença é que eu estou reconhecendo as minhas falhas em Cristo e buscando nele a melhora. Buscando melhorar nele. E muitos cristãos não pensam assim, não têm essa prática de vida. Então eles acabam cometendo essa falha. De o que quer que seja, falar, olha, não podemos fazer isso. Mas falar uma coisa com a boca e acabar fazendo outra no seu dia a dia. Por quê? Justamente porque somos falhos. Então nós não devemos sair por aí pregando sentenças de como ser ou como viver. Não sou eu quem digo a você como você deve viver. É você junto a Cristo que, olhando para Ele, olhando para a mensagem do Evangelho, compreende aquilo que precisa ser mudado na sua vida. Compreende por quais caminhos devemos trilhar. O que é falado na igreja aos domingos, em qualquer igreja, não só na nossa, é claro, é uma baliza. É um indicativo, é digamos assim, uma ferramenta extra, uma ferramenta auxiliar para que a igreja possa olhar e falar, é verdade, isso que está sendo falado me recorda de que eu preciso viver assim, ou me explica, clarifica na minha mente de que esse é o melhor procedimento, de que Jesus aqui está querendo dizer isso. Refletimos todos juntos como igreja.
mas o dia a dia é com Cristo e é Ele quem diz, olha, vá por esse caminho, deixe disso, não faça aquilo. Olha, recorde-se do que você ouviu no domingo e lá você concordou com isso, então seja dessa forma. Então veja, nós não podemos cair no erro, no pecado da duplicidade, do falar uma coisa e fazer outra. Devemos estar sempre atentos a isso, porque somos humanos e fatalmente cairemos nesse erro se ficarmos vociferando, se ficarmos falando, se ficarmos pregando condutas de vida para as pessoas. Nosso papel não é esse, nossa função não é essa. Nossa função é olhar para Jesus, olhar para dentro de nós e percebermos o quanto ainda falta para sermos similares a Ele, para sermos parecidos com Ele, para sermos verdadeiramente discípulos dele. Deus abençoe você. Até amanhã.